todos vocês, um grande abraço, um carinho muito grande para aqueles que estão vendo o programa agora, ao vivo, sábado de manhã, programa Questões de Fé, que também depois é reprisado na quarta-feira, às 21h45, às 9h45 da noite. Nós sempre continuamos inspirados, não, digamos assim, lendo, interpretando, porque todo mundo já conhece a exortação apostólica sobre o anúncio do Evangelho, a alegria do Evangelho. Nós hoje vamos falar exatamente a partir do capítulo 3 e vamos fazer alguns resumos, algumas sínteses, uma doutrina que todo mundo, de alguma forma, já conhece e, se não conhece, precisa conhecer, e a exortação apostólica nos inspira a ver, a estudar, a perceber o que é o anúncio do Evangelho, que é o capítulo 3. Até agora, capítulo 1, capítulo 2 foram, digamos assim, introduções, obstáculos, dificuldades, esperanças, desafios para o anúncio do Evangelho. Agora, a exortação apostólica no capítulo 3 vai sobre o anúncio do Evangelho. Vamos ver daqui a pouco no segundo bloco do nosso programa. Hoje nós temos, como sempre, alguns brindes, sendo que hoje vamos sortear uma diária no Hotel Intercity, Avenida Rajagabalha. E as pessoas que já estiveram lá, deem o seu parecer, se gostaram, se foi bom, né? Além da diária no hotel, que tem muita gente participando, inclusive nas semanas anteriores, porque nós só sorteamos mais ou menos 2 vezes por mês, mas todos os que participaram nos programas anteriores continuam concorrendo. Agora, os que participarem hoje, além da diária no hotel, que ele tem que especificar, estão concorrendo também ao sorteio final de uma Bíblia, livros sobre a vida consagrada, muito importante para os religiosos, né? Novos Ventos nos Conventos, é um título até curioso. Todos Vós Sois Irmãos, de Santa Teresinha, História de uma Alma, Caminho da Perfeição. Os 2 últimos, Santa Teresinha. Os 2 primeiros sobre a vida consagrada. E como o Papa proclamou um ano para os religiosos, para a vida consagrada, e estamos também no mês das missões, quem ganhar pode fazer um gesto de cortesia, quem ganhar os livros, porque haverá só 2 ganhadores que ganharão todos estes brindes, se quiser poderá ofertar isto para um missionário ou um religioso. Religioso não é uma pessoa religiosa, não. Religioso é um consagrado. É um frei, é um irmão de uma congregação religiosa, um padre de uma congregação ou uma ordem religiosa. Todos estes brindes, menos a cortesia da diária no hotel, que é do próprio hotel. Os outros brindes são cortesia da Livraria Paulus. E a Maíra virá no 5º bloco, já no penúltimo bloco, para ler as participações, para a gente fazer o sorteio no último bloco. Você pode participar do programa pelo telefone 3209-0120, código de área de Belo Horizonte é 31, está aí no seu monitor. O facebook.com/questões.de-fé, sem acento. Você pode ver o programa pelo Twitter, @PadreCândido2. Meus amigos lá da Holanda, os nossos amigos que estão, o jovem casal que está morando lá, o Felipe e a Manu, que o Felipe arrumou um bom trabalho em Amsterdã e com a esposa, gente muito ligada a nós, a igreja, a nossa paróquia, a ministra da Eucaristia, ela também, a gente de pastoral. Então, quem sabe hoje vocês conseguem pegar aí em Amsterdã, pelo Twitter, o programa Questões de Fé. E se fizerem, falem para nós. Você pode também, e aí vai chegar muito rapidamente, o seu e-mail questõesdefé@tvhorizonte.com.br.
Exortação apostólica é, por exemplo, o comentário que nós estamos fazendo em todos esses programas sobre a alegria do Evangelho, é um documento do Papa chamado Exortação Apostólica. E o que é isso? Se vocês forem ao site do Vaticano, vocês vão ver muitos tipos de títulos de documento: motu próprio, encíclica, exortação apostólica, homilias, cartas e assim por diante. Tem vários tipos de documentos. Não entra, evidentemente, em discussão aquelas homilias que o Papa faz espontaneamente. Isso aí é muito mais pessoal dele. Agora, como Papa, como chefe da Igreja Católica no mundo inteiro, há vários tipos de documentos. Normalmente são documentos, são escritos. E esses documentos não têm a mesma avaliação, ou seja, não têm o mesmo valor. Uma encíclica tem um valor, uma exortação apostólica tem outro valor, até porque a natureza de cada um desses documentos, a natureza é diferente. No nosso caso, a exortação apostólica é um documento que o Papa escreve, faz, elabora, redige após o Sínodo Mundial dos Bispos. Tem que ser um sínodo ordinário, não pode ser extraordinário. Sínodo extraordinário não produz documento válido pelo Papa. É o sínodo ordinário mundial dos bispos que se reúne em Roma para estudar algum tema, algum aspecto da vida cristã. O que nós estamos fazendo agora é um sínodo que houve já há mais tempo, mas no pontificado do Papa Francisco, logo quando ele assumiu, sobre a evangelização. Me parece, inclusive, que esse sínodo sobre a evangelização foi no final do pontificado de Bento XVI, mas a elaboração do documento foi feita pelo Papa Francisco. E ele transformou este documento, Exortação Apostólica, em programa do seu pontificado. Pois bem, agora em Roma, hoje, agora em Roma são 10h30, 10h40, são 2 horas e 40 minutos, lá já é tarde. E o dia de hoje é o dia que termina o sínodo sobre a família, no mundo de hoje. E é exatamente agora, neste momento, que os bispos e todos os representantes dos episcopados do mundo inteiro estão em Roma, que fizeram o sínodo durante o mês inteiro de outubro, agora estão votando exatamente os parágrafos, escolheram desta forma. Então eu vou explicar direitinho. Para este sínodo mundial das famílias, e como todo e qualquer sínodo, em primeiro lugar, um ano antes, manda-se para toda a igreja o chamado Instrumentum Laboris, ou seja, instrumento de trabalho. É um grupo de pessoas, de peritos, que colocou neste instrumento de trabalho tudo o que pode ser dito, falado, desafios, teologia sobre a família. Neste sínodo atual, que está encerrando hoje, na verdade encerra amanhã com a missa, mas os trabalhos encerram hoje, houve uma pesquisa feita no mundo inteiro. As pessoas não estão esquecendo esta etapa. Houve um sínodo extraordinário, se mandou uma carta, se mandou um documento para leigos, para as paróquias, para todo mundo que quis colocar, evidentemente, os casais, as famílias. Este documento foi para o sínodo extraordinário, retornou depois como instrumento de trabalho, coletando estas ansiedades dos católicos do mundo. Portanto, a gente não tem que ficar falando muita coisa, mas o sínodo vai ter divisão na igreja, não. Em primeiro lugar, o Santo Padre pediu para ouvir o povo de Deus. A igreja no mundo inteiro manifestou-se, as famílias com as suas dificuldades. Os padres sinodais e o instrumento de trabalho recolheu isso. E os padres sinodais foram estudar para apresentar ao Santo Padre as suas conclusões. Agora, é muito importante que se leve isso em conta. Se, por exemplo, a igreja, a base da igreja, que são os fiéis,
caminha numa determinada direção, seria muito frustrante se os padres sinodais não dessem resposta a essas angústias, a estes desafios. Então, eles estão tentando fazer isso. Não vamos colocar partidos simplesmente dentro do sínodo. Eu vejo na internet uma briga danada. A turma do cardeal Casper, o alemão, os bispos alemães, os bispos americanos, parece que os cardeais e bispos dos Estados Unidos estão contra os bispos americanos, o arcebispo de Filadélfia é contra as igrejas nacionais, nós todos, igreja nacional, não. Mas nós vamos ver hoje, a igreja nacional, a igreja no Brasil, etc., ela tem a sua realidade diferente de uma igreja dos Estados Unidos. Então, o tratamento pastoral pode ser diferente. Agora, é a mesma igreja no mundo inteiro. Bom, o que eu quero dizer é o seguinte, hoje estão votando os parágrafos que foram emendados, corrigidos, substituídos pelos padres sinodais no documento de trabalho. Uma vez votado parágrafo por parágrafo, evidentemente, isto é recolhido, são recolhidas as votações com o número de votos, se foi rejeitado, se deve ser modificado e assim por diante, e entrega-se ao Papa, vai entregar hoje mesmo, hoje à noite. E o Papa agora vai debruçar sobre estas conclusões. Primeiro ponto, o Papa pode publicar e pode não publicar. Na Igreja Católica Apostólica Romana, não existe nenhuma instituição colegiada que tem poder decisório. Não existe. É sempre, a não ser o concílio ecumênico, e assim mesmo, evidentemente, o Papa tem que assinar, tem que aprovar, né? Mas todos os outros, conselho paroquial, conselho diocesano, conselho de forania, qualquer grupo colegiado, eles oferecem, eles contribuem, nós contribuímos. A decisão é da autoridade competente. Na paróquia é o pároco, na diocese é o bispo, na igreja é o Papa. Portanto, o que vão apresentar hoje ao Papa Francisco, ele pode acolher e pode não acolher. Ele pode não publicar e pode também publicar de maneira diferente. É claro que ele vai levar em consideração o trabalho do sínodo, mas o sínodo não tem poder decisório. É bom que saibamos disso. Vamos aguardar, portanto, nos próximos dias, nas próximas semanas, como o Papa Francisco vai elaborar a exortação apostólica deste sínodo sobre a família. Aí teremos a palavra da Igreja.